Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que estejam ouvindo. Vamos assim nesses instantes, todos juntos, nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nosso Mestre, com muita gratidão nos nossos corações. Vamos também nos achegando mais próximos de Frei Fabiano de Cristo, que nos acolhe em sua casa de trabalho, de auxílio, de ajuda, casa de caridade, de amor ao próximo, aonde estamos estagiando na tentativa de melhorar as nossas disposições para o bem, de nos redimirmos do nosso passado imperfeito, ainda cheio de imperfeições, para acertarmos num rumo de um futuro melhor, com menos erros e mais acertos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nós estamos aqui no capítulo que trata da caridade. Fora da caridade não há salvação. E a gente vai fazer algumas reflexões aqui a respeito do maior mandamento. Qual será, né? Qual foi o resumo que Jesus nos deixou, né, da lei de Moisés? Ele resumiu, né, os mandamentos em um só. E nós vamos aqui também entender aqui como Paulo, né, esse grande apóstolo aí do Cristo, como é que ele entendeu, vivenciou, compreendeu, interiorizou e deixou esse ensinamento para nós a respeito da caridade, né? E mais para frente, aqui, através do Consolador Prometido, pela mediunidade extraordinária de Chico Xavier, Emmanuel também vem nos falar um pouco sobre a caridade. Então a gente vai tentar nesses minutos fazer essas reflexões, fazer alguma leitura aqui. Então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo fala do maior mandamento. Então, conforme a leitura registrada no Evangelho, nós temos, né? Mas os fariseus, quando viram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, se ajuntaram em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 22. E aqui é interessante, sempre é bom a gente, quando a gente está lendo o Evangelho, se reportar lá na introdução, né? Que tem ali algumas notícias históricas que vão fazer com que a gente entenda melhor alguns fatos, né? Eles vão ficar muito claros ali para a gente, o espírito da coisa como era ali no momento, né? Então, por exemplo, nesse diálogo ali, primeiro Jesus estava ali conversando, né? Então a gente percebe que Jesus estava entre fariseus e saduceus. Então é interessante a gente ir lá na introdução e ver, né, o que é que fala sobre os fariseus e sobre os saduceus. Então eram vários grupos de judeus ali da época do Cristo, né? Então ali, embora o povo fossem todos judeus,
Como hoje a gente tem grupos, né? Grupos de partidos políticos que têm uma determinada ideologia, o outro tem outra ideologia. Assim como hoje a gente vê tudo muito como tá na moda falar, tem um termo próprio, gente. Polarização, né? As coisas têm polos assim diferentes, né? Pra gente ter uma ideia do que significa. Isso já existia lá no tempo de Cristo. Então, grupos com pensamentos diversos, né? Uns com uma linha mais parecida, outros com uma linha totalmente diversa ali, né? E a gente vai perceber que dentre esses grupos ali, todos eram judeus, né? Então tinha vários, então era tudo muito setorizado, as pessoas eram muito taxadas ali pela profissão que elas exerciam, pelos grupamentos, né? Pelas filosofias, pela forma de pensar. Eles se agrupavam ali e era dessa forma. Então, os fariseus geralmente eram aqueles que eram os doutores da lei, né? E os saduceus eram também eram os mais materialistas. Eles tinham muito em comum, né? E particularmente esses dois grupos ali, as ideias deles eram muito opostas às do Cristo, muito opostas. Então eles estavam ali porque os interesses, né, deles ali, a condição moral deles, falava totalmente o oposto daquilo que Jesus vinha ensinar pra gente, né? Estava ali vivenciando e mostrando. Então esses grupos, como eles eram bem hipócritas, e isso está registrado nos evangelhos ali com essa palavra, né, em várias passagens, eles ficavam o tempo todo disfarçadamente, sorrateiramente tentando ali fazer armadilhas para Cristo, né, para o Cristo cair. Só que Jesus, que conhecia o coração de todos e as intenções, conhecia e conhece, ele muito sabiamente sempre tinha ali uma resposta precisa que deixava eles ali muito até embaraçados, né? Então nessa situação foi isso aí. Eles vieram ali fazer esse questionamento para Jesus, né? Qual é o maior e grande mandamento da lei, para ver se Jesus ia contrariar o que a lei de Moisés dizia. E vamos ver ali, olha, a resposta de Jesus, ele foi muito claro, né? Ele resumiu a lei de Moisés, ele não contradisse, ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas, ou seja, ele não contradisse nada, só que ele resumiu tudo, né? E aqui, olha, caridade e humildade, esta é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, essa é a via de perdição. Era bem essa linha, né, de vaidade, de egoísmo e de orgulho que esses grupos aí, saduceus e fariseus ali da época, eles se caracterizavam por esse tipo de sentimentos, né, que eles cultivavam. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo, pois esses dois pensamentos contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, temos ainda: e o segundo semelhante a este significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que se faz, não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então, se a lei de Deus não me permite que eu faça nada contra o meu próximo, e a gente já estudou semana passada quem é o meu próximo, é qualquer pessoa, à medida que eu faça qualquer coisa que vá ferir o outro, eu estou ferindo a lei de Deus. Então não posso amar a Deus sem amar ao próximo. E se eu só vou conseguir Deus só vai estar satisfeito comigo, né? Porque eu estarei de acordo com as suas leis, se as minhas atitudes, que não são isoladas, né? As minhas atitudes, elas são
na minha vida de relação com as outras pessoas, com o próximo, que é qualquer pessoa. Então, se nas minhas relações com o próximo eu usar do amor, fazendo para ele somente aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, aí sim eu estou agradando a Deus, eu estou amando a Deus, porque eu estou amando ao próximo, né? Então, aí Paulo, ele já teve esse entendimento, ele que era um fariseu, ele era um doutor da lei, quando ele teve a sua conversão ali na estrada de Damasco, né? Quando ele percebeu o equívoco em que ele estava até então, ele fez uma reversão tal, né, na própria encarnação ali, ele modificou de maneira tal a sua conduta e ele interiorizou, ele entendeu de uma maneira tão completa o que é realmente a caridade, né? E ele diz assim, olha que lindo que ele escreve na epístola que ele manda aos Coríntios, ali falando sobre a caridade. Ele ensina sobre a caridade, e ensinou tão bem porque interiorizou verdadeiramente. Então ele não tem nem palavras e ele fala de uma forma muito poética, né? Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, ou seja, não tiver esse amor ao próximo, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, ou seja, se tiver até a mediunidade, né? E conhecer todos os mistérios, se eu for sábio, e quanto se puder saber, e ele era um doutor da lei, sabia muito, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar os montes, e não tiver a caridade, eu não sou nada. Pois é verdade, o que adianta? Né? Se eu tiver tudo que é virtude, mas eu guardá-la para mim, o que adianta? Nada, né? E se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, que é uma forma de caridade também, né? E se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, ou seja, se eu não fizer isso com o intuito de fazer pelo bem do próximo, né? Nada disso me aproveita. E aí ele vai tentar descrever, olha, a caridade é paciente, então a gente tem paciência com tudo, né? Com as dificuldades, com as fraquezas, com os erros do outro, né? É benigna, a caridade não é invejosa. Então, se o outro está numa situação melhor que a minha, em vez de invejá-lo, eu vou apoiá-lo e vou ficar feliz. Não é obra temerária, nem precipitadamente. Não se ensoberbece, ela é, né, pacata. Não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, né? É calma, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre, né? Tudo espera e tudo sofre. O que é essa espera? É o reconhecimento? Não, não é o reconhecimento. Essa espera é a espera da melhora do outro. Tem a paciência de esperar o outro evoluir no tempo dele, né? A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior dela é a caridade. Lindo demais. Então, quer dizer, nada existe sem a caridade. Porque se não houvesse, se caridade não fosse tão importante, o mundo, sei lá, né, não existiria a necessidade dessa vida de relação de uns com os outros, né? E ele fala que, olha, a doutrina nos esclarece. Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos e se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou, porque nada adianta, né? Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim sem equívoco a caridade acima da própria fé. Por que adianta eu ter fé se as minhas atitudes que serão provenientes dessa fé, eu não praticá-las em relação ao outro? Se eu praticar em relação a mim mesmo, será egoísmo? E o egoísmo não é caridade, né? O que adianta, né?
Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e por quem depende de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Ou seja, a gente pode usar como um sinônimo para a palavra caridade, a palavra amor. Até porque Jesus usou esse termo quando ele disse: amarás a Deus de todo o coração e amarás ao próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que entender que caridade, a verdadeira caridade, qual seria um sinônimo para essa palavra? Amor, amor incondicional, o amor que o Cristo vem ensinar para a gente. Né? Porque a gente geralmente confunde, a gente acha que caridade é dar esmola e acha que amar é o marido amar a mulher, o namorado amar a namorada, a mãe o filho, a esposa. A gente confunde, a gente tem a pobreza da nossa linguagem, acha, né? E na verdade são sinônimos quando a gente for pensar nesse amor incondicional maior que o Cristo veio ensinar pra gente, né? Se eu quiser substituir essa palavra por caridade, está perfeito. Então veja que vai muito além de dar esmola. Né? Não é dar esmola, porque dar esmola é algo muito orgulhoso, você humilha, né? Você está humilhando, não é isso. É ensinar o outro, é ajudar o outro, ensinando ele, a ele conseguir por ele mesmo também sair das dificuldades, sejam elas materiais ou morais que ele enfrente, para que um dia ele seja plenamente feliz. É isso que a verdadeira caridade deseja e é isso que a gente tem que buscar fazer na nossa vida. E para complementar, eu vou ler aqui um texto, né, chamado Caridade Essencial, do livro Vinha de Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, né? E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, e andeis nele. Isso está em João. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamada. Então veja aqui, casa com o que foi dito lá na frente, né? A caridade está ao alcance de todos, em qualquer situação, não é só para os religiosos. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se, completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão ao auxílios fraternais. Então a gente primeiro tem que se auto-iluminar, né, nesses quesitos para depois proporcionar. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós,
Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho de fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. Então, que a gente saiba acender essa luz dentro de nós mesmos, né? Que a gente vá tentando nos esforçar ao máximo para que isso seja de tal forma assimilado como foi por Paulo e não mecânico, né? Para que a gente não caia nessas armadilhas de estar fazendo a coisa só mecânica, mas que seja realmente transformador para nós mesmos, né? Então, que Jesus nos abençoe a todos, tenham todos uma boa semana. Vamos ficar agora com a segunda parte do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Nós vamos fazer algumas reflexões sobre questões do Livro dos Espíritos. O tema é possessos. Este item está no capítulo 9, na parte 2 do Livro dos Espíritos. Começando pela questão 473. Um espírito pode momentaneamente revestir-se do envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se em um corpo animado e agir em substituição ao espírito encarnado? Resposta: o espírito não entra em um corpo como se entra numa casa. Ele se identifica com o espírito encarnado, que possui os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para uma ação conjunta. Contudo, é sempre o espírito encarnado que age como deseja sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir aquele que está encarnado, porque este está ligado ao corpo até o tempo estabelecido para o termo da existência material. Costuma-se usar a expressão "a pessoa está incorporada" ou que o espírito incorporou em alguém. Porém, não é bem assim. O espírito se aproxima do encarnado e o influencia em seus pensamentos, mas isto porque o encarnado dá ouvidos ao espírito. O encarnado foi aceitando as sugestões do espírito e no decorrer do tempo foi estabelecendo uma afinidade maior entre eles. Portanto, o encarnado deixou-se dominar pelo espírito. A obsessão é um tipo de prova que estamos sujeitos a passar, e a causa está no passado e em que o encarnado pode ter prejudicado alguém e não resgatou os seus débitos e tem consciência disso em seu íntimo. A causa da obsessão também pode estar no presente. Questão 474. Se não há possessão propriamente dita, ou seja, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a ser subjugada ou obsedada, a ponto de ter sua vontade vencida? É uma pergunta, né? Resposta: sim, e aí estão os verdadeiros possessos. Mas saibam que essa dominação não se faz jamais sem a conivência daquele que a sofre, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Frequentemente se tomam por possessos pessoas portadoras de enfermidades como epilepsia ou doenças mentais que necessitam mais da medicina do que do exorcismo. A palavra possessão pode sugerir que o espírito domina o corpo do encarnado, mas não é assim. O encarnado chegou ao ponto de entregar-se às sugestões, deixou-se iludir pelo espírito que o comanda, embora possa perceber em certos momentos que está agindo contra a sua própria vontade. O espírito o influencia pelo pensamento ou pode atuar sobre os órgãos materiais do encarnado. Por exemplo, fazer com que o encarnado ajoelhe-se onde não quer fazer isso. Kardec, no Livro dos Médiuns, prefere usar o termo subjugação,
ao invés de possessão, justamente para evitar que se pense que o espírito toma posse do corpo do encarnado. Kardec comenta essa questão. Eu vou ler. A palavra possesso, em sua acepção comum, pressupõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de má natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Visto que não há demônios nesse sentido e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessões segundo a ideia ligada a esse vocábulo. A palavra possesso deve ser entendida apenas como a dependência absoluta em que a alma possa se encontrar em relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. Questão 475. Qualquer pessoa pode por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar desse domínio? Resposta: pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem a vontade firme. Então, temos como resposta que uma pessoa sofre a influência de um espírito e pode se libertar dele por seu próprio esforço. É possível alguém se libertar da dominação que sofre procurando ajuda divina em seu íntimo, fazendo preces, confiando em Deus e em si mesma. Também realizando a reforma íntima, que implica no autoconhecimento e na escolha de seus passos conforme a lei do amor ensinada pelo Cristo. Assim, o obsessor terá dificuldade de atingi-lo em seus pensamentos e pode até se modificar também. Questão 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não se aperceba? Neste caso, uma terceira pessoa pode fazer cessar o processo? Quais requisitos deve ela obedecer? Resposta: se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, invocando o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar e sobre os bons para os atrair. No entanto, essa terceira pessoa seria impotente se o que está subjugado não quisesse a própria libertação, pois há pessoas que se comprazem em uma dependência que satisfaz os seus gostos e seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Então, o processo da fascinação é um caso mais grave de obsessão. A pessoa aceita tudo o que lhe é sugerido e não se sente enganada mesmo quando recebe sugestões absurdas ou se percebe, não se sente capaz de impedir a atuação do espírito sobre ela. Daí a importância de outra pessoa procurar auxiliá-la, indicando um local para um tratamento espiritual, orando pela pessoa, indicando-lhe a prece em todos os momentos possíveis, inclusive as boas leituras de preferência, aquelas sobre os ensinamentos do Cristo. Porém, nem sempre é fácil de convencer a pessoa, mas pode-se orar por ela e pelos espíritos que a influenciam, pois estes também são seres em evolução e precisam de auxílio para se libertarem da condição de obsessor. Na casa espírita, cuida-se de auxiliar o encarnado e o desencarnado, pois ambos são sofredores e ambos estão prejudicando a sua própria evolução. Questão 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Resposta: não. Quando esses espíritos veem alguém que leva a coisa a sério, riem e se obstinam. Não há fórmula mágica para afastar um mau espírito. A ligação ao espírito se dá devido a uma dificuldade moral de ambos, obsessor e obsediado. E somente a busca pelo autoconhecimento, o trabalho da reforma íntima e até a
fé em Deus possibilita afastar um espírito obsessor. Questão 478. Há pessoas animadas por boas intenções e nem por isso são menos obsedadas. Qual é o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Resposta: cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que não têm nada a fazer, se vão. Então, o que temos que fazer? Cuidar dos pensamentos e das atitudes, confiar em si e em Deus e manter a paciência em todas as situações. Questão 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Resposta: a prece é uma poderosa profilaxia, mas saibam que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não os que se limitam a pedir. É necessário, portanto, que o obsedado destrua em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. A prece com confiança no auxílio divino é sempre muito importante. Com a prece atraímos os bons espíritos que nos auxiliam a termos esperança e termos determinação em nossas realizações. A prece não é suficiente, é preciso agir sempre dentro dos ensinamentos do Cristo. É preciso confiar em si mesmo também. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, é sinal de que Ele sabe que podemos conseguir fazer o melhor. Deus criou seus filhos com a capacidade de progredir espiritualmente, então pode vencer, sim, qualquer dificuldade. Questão 480. O que deve pensar da expulsão de demônios referida nos evangelhos? Resposta: isso depende da maneira como se interpreta. Se por demônio se designa um mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuem a ação perniciosa de uma doença ao demônio, quando o curarem, dirão também que expulsaram o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa de acordo com o sentido que se dê às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma a alegoria por realidade. Compreendam bem isso e guardem esta informação, pois é de aplicação geral. Expulsar os demônios podemos entender como afastar o demônio longe de um lugar ou de alguém. Afastar o demônio para longe. É preciso saber também o que é demônio. A palavra demônio tem significados diferentes. Para aquele que acredita em reencarnação, demônio é um espírito infeliz que pode estar prejudicando alguém, e esse espírito pode se arrepender e deixar de acompanhar a pessoa e começar a trabalhar pela sua própria evolução, mas no momento ele está estacionário. Devido à sua condição infeliz, sua aparência pode ser desagradável, mas ao buscar sua renovação, sua aparência se modifica e se embeleza também. Para aquele que não acredita em reencarnação, esse espírito infeliz será e sempre foi assim, mau, deformado e infeliz. Portanto, para aquele que acredita em reencarnação, expulsar um demônio seria algo como esclarecer, educar esse espírito infeliz a ponto dele resolver cuidar do seu próprio progresso espiritual, e com isso ele vai perdendo a aparência desagradável. Para aquele que não acredita na evolução do espírito, aquele ser que é malfazejo será sempre assim, nas intenções e na aparência. Expulsar o demônio para quem acredita em reencarnação é criar condições para que o espírito se renove em pensamentos e sentimentos, e ao fazer isso ele abandona sua vítima e passa a cuidar do seu próprio progresso espiritual. E o encarnado precisa de esclarecimento para que também cuide melhor do seu processo evolutivo.
Já para aquele que não acredita em reencarnação, expulsar o demônio é simplesmente afastá-lo, afugentá-lo para um lugar bem longe. Vemos que o significado das palavras ou termos das expressões pode variar muito de uma pessoa para outra. Então, nos evangelhos, a palavra demônio pode ser interpretada segundo as convicções das pessoas que o leem. Porém, existe uma realidade e para chegar a ela não podemos nos deixar impressionar pela aparência ou pela forma e nem pelas alegorias, que são representações de pensamentos e ideias apresentadas de forma figurada ou representativa. O Espírito escreve: as maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma a alegoria por realidade. E acrescenta: compreendam bem isso e guardem essa informação, pois é de aplicação geral. Então, quando vemos um fato, não vemos tudo. Esse fato tem uma causa, tem um histórico. Além disso, palavras, expressões e mesmo gestos podem gerar desentendimento ou formas de refletir diferentes sobre elas, sobre essas questões. Para finalizar o nosso estudo de hoje, eu vou ler do capítulo 28, cujo título é Coletânea de Preces Espíritas, no item 16, algumas colocações sobre os maus espíritos. Os maus espíritos não vão senão onde acham o que satisfazerem a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo onde pululam os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão a força de lhes resistir. Finalizando então agora, façamos preces, pedindo a Deus por todos aqueles que sofrem neste momento neste planeta, pedimos por aqueles que estão passando por violências, por atos de violência, que recebam o auxílio que necessitam, por aqueles que estão encontrando dificuldades para os seus alimentos, que também chegue alimentos até eles, por todos aqueles que estão doentes nos hospitais, que possam receber todo o auxílio que necessitam. E vibremos ainda pelos médicos e demais trabalhadores da área da saúde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que